Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, episódio 13, 14, Enoque? Episódio 13 hoje, 13º episódio da nossa saga, da nossa caminhada junta e conjunta. Minha intenção hoje é trocar um pouco sobre limites, sobre os limites que a nossa comunicação precisam enxergar, precisam se conectar, os limites que a gente precisa colocar por meio da nossa comunicação, caso contrário, as pessoas colocarão por nós. Mas antes disso, quero deixar claro aqui e bem exposto e explícito o apoio da Power Futevôlei, dos meus amigos Thiago, Nando, Tainá, Chaú, Feijãozinho, Nelinho e tantos outros professores que estão conosco aí na nossa saga do futevôlei diário, semanal e logo, logo tem torneio. E eles estão deixando uma possibilidade de desconto. O episódio vai ao ar na quarta-feira, de quarta a sexta-feira, se você enviar a seguinte palavra: Comunique Power Futevôlei, tudo junto. Vai virar uma palavra só, Comunique Power Futevôlei. Você vai ganhar desconto na sua matrícula. Não sei quais são os planos, eles vão passar para vocês. Não sei qual o plano que você vai aderir. Comunique Power Futevôlei, quarta a sexta com desconto. Se vocês não derem desconto, vocês me avisam. E não sei se eles consertam sua chapa, nem seu peito de almofada, mas vai dar certo. Agradeço, galera. Um abraço para vocês da Power, que a gente continue na nossa caminhada. Vamos lá, falando sobre limites. Esse é um assunto que tem chegado a mim com bastante frequência. E tem duas frases que têm me chamado muita atenção. A primeira frase é: se você não disser, dirão por você. E quando você não organiza a sua agenda, organizam por você. Essas duas frases elas me chamam a atenção porque elas se conectam muito, muito, muito com alguns alunos e algumas alunas de mentoria que eu venho fazendo relacionados à comunicação. Porque é muito nítido, e eu não vou dizer que é certo ou que é errado, mas pela experiência, pela vivência com essas pessoas, dentro desses cenários, dentro dessas duas frases, como a ausência de colocar limites, impor limites, vem fazendo com que essas pessoas tenham uma necessidade que não é atendida. Isso às vezes acontece com muitos de nós. É como se nós tivéssemos um espaço, um terreno, e nesse terreno a gente fosse responsável, e nós somos responsáveis por colocar cerca ao redor desse terreno. Só que são muitas vezes em que nós não colocamos a cerca delimitando o espaço todo do nosso terreno. A gente coloca, às vezes, essa cerca muito próxima de nós. Muito perto, a gente fica muito apertado em relação aos nossos limites. Os limites estão muito próximos de nós. Isso faz com que, eventualmente, se a gente não coloque limites, as pessoas vão colocar limites por nós. Se a gente não coloca limites na nossa agenda, as pessoas vão fazer a nossa agenda. E assim, esse vem sendo um desafio enfrentado por muitas pessoas dentro desse espaço de comunicação, em que muita gente vem comentando comigo, reclamando desse desafio de não conseguir colocar os limites, não conseguir colocar as suas necessidades, os seus quereres, as suas vontades, e assim acaba perdendo um pouco até da identidade da própria pessoa, tendo em vista que as outras pessoas começam a fazer. E no episódio de quarta-feira, a Natália Souza, quarta-feira de quando eu estou gravando, né, obviamente, mas a Natália Souza, do podcast Para Dar Nome às Coisas, ela falou algo bem interessante, que é como se a gente entrasse no elevador e ao entrar no elevador existisse uma pessoa ali responsável por dizer para onde nós vamos. E não nós dizemos para onde nós vamos. Não somos nós que dizemos. São as pessoas. É uma pessoa responsável. Então é como se os limites não fossem nossos. São as pessoas que colocam os limites para nós. E aí a gente fica subindo e descendo no elevador, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E em certa medida chega uma hora que a gente fica cansado, a gente não sabe para onde nós estamos indo, a gente não sabe como é que a gente sai desse elevador, mas é porque as pessoas que estão dizendo para onde nós vamos e quando nós vamos, para o andar que nós vamos. Então vem essa necessidade de alguns alunos, de alguns alunos, e eu sei que é uma necessidade de muita gente, de começar a ter a própria identidade, de começar a ter a própria
capacidade de expressão de interesses, vontades, quereres. E ao não se conectar com isso, com essas necessidades, quereres, intenções, a gente vai deixando de expressar, e ao deixar de expressar os limites, parece que são colocados pelas outras pessoas. O meu irmão recentemente, meu irmão do meio, o Hugo, a gente tem tido trocas bem legais, assim, eu, o Hugo e o Fábio, que são meus irmãos. E o Hugo colocou algo bem interessante, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas foi algo que uma percepção que ele trouxe, foi de que a palavra ser, o somos, sou, ela não tem outra palavra depois, né? Dentro das referências espirituais, aí a gente pode pegar a Bíblia e outros livros sagrados. Ela não tem outra palavra depois de sou. Eu sou, ponto. E quando nós não colocamos os limites necessários, falamos que nós queremos ou não queremos, vamos, não vamos, acaba que esse somos, ele acaba sendo caracterizado por outras pessoas. Eu sou a pessoa que não diz não, eu sou a pessoa que está sempre aceitando as situações, eu sou a pessoa que não tem identidade, ou seja, eu sou quem me dizem que eu sou, e não sou aquilo que efetivamente eu sou. E é interessante como a ausência de colocar limites faz parte até, talvez, de uma questão cultural brasileira, e eu vou trazer essa referência de alguém de outra cultura. Tem um comediante francês, me fugiu o nome dele agora, que ele fala que é curioso que no Brasil, que quando ele chegou no Brasil, era interessante que quando ele chamava as pessoas para uma festa, para um aniversário, as pessoas diziam sim ou diziam não, quando diziam, mas elas sempre se justificavam. Então era o sim carregado de sim, vou, mas eu vou depois de fazer tal coisa, e eu vou depois ou antes. Ou então o não vinha carregado de não, aí vinha com desculpa, com uma informação. E ele falou que ele não estava acostumado a isso. Ele não estava acostumado com passadinha, vou passar no lugar. Vou ou não vou. Isso é algo muito nosso que vem carregado com essa intenção de muitas vezes querer agradar o outro, sendo que nós mesmos não fomos agradados, talvez. Essa é uma percepção que eu tenho, até da passividade. Eu gosto muito da percepção da agressividade, da passividade, da assertividade, porque essas pessoas que vêm conversando comigo em mentorias, bate-papos de mesa de bar, de jantar, encontro de amigos, elas vêm colocando como muitas vezes elas perdem a própria característica em prol de atingir a aceitação de uma outra pessoa, de um outro grupo, de várias pessoas, e ela perde a vontade, a conexão com a própria vontade. Ou seja, quando ela não diz o que ela de fato quer, mas ao mesmo tempo ela diz o que a outra pessoa gostaria ou quer que ela diga, dentro dessa passividade ela vai perdendo a própria identidade. E ela vai sendo a pessoa que eventualmente não tem opinião. Ele também vai sendo a pessoa que não consegue colocar o que quer, o que gosta, qual é a vontade. E aí as pessoas vão colocando. E esse espaço da passividade, ele tem um espaço de muita vontade, na minha percepção, de querer ser aceito. O não colocar limites, muitas vezes, tem um espaço de vontade de ser aceito. O ser humano quer pertencer, o ser humano quer ser aceito, o ser humano quer participar de grupos, quer, eventualmente, pertencer a nichos, pessoas. E muitas vezes, ao não colocar limites, a gente cria uma expectativa de que nós seremos mais aceitos e pertenceremos mais a determinado grupo de pessoas. E isso muitas vezes não é real. O não colocar limites faz com que a gente perca a identidade e, na verdade, a gente pertença não pela nossa identidade, mas pela ausência de identidade. A gente começa a pertencer porque nós não comunicamos o que a gente quer. E é super comum que as pessoas que têm essa tendência mais passiva, essa tendência de estar sempre olhando para o outro e não para si, e óbvio, eu trago a referência de que olhar para o outro e olhar para si e conjuntamente estabelecer o que é melhor, como uma ideia de conjunto, como uma ideia de contribuição. Só que quando nós, nesses momentos passivos, olhamos muito para o outro, a gente deixa de olhar para si, a gente perde identidade e as pessoas começam a invadir aquilo que eu coloquei como uma cerca.
E elas invadem não porque a gente colocou a cerca bem delimitada, estabelecendo o meu território, e aí a pessoa invadiu. Não, é simplesmente porque a gente colocou a cerca muito próxima de nós e a pessoa simplesmente entrou no nosso terreno, mas a cerca está antes do nosso terreno. Nosso terreno é enorme, essa mesa inteira, eu coloquei minha cerca tão somente nesse espacinho aqui, e a pessoa chegou perto da minha cerca, ainda dentro do meu terreno, aí eu fico incomodado com aquilo. Mas fomos nós, muitas vezes, que não conseguimos colocar os limites. Os limites dependem de nós. E não colocar limites não vai fazer com que a gente pertença mais. Porque a gente vai pertencer a partir de um espaço que não é nosso. A partir de um ser que não somos nós. A partir de um querer que não é o de fato nosso. E é natural que quando a gente queira sair desse espaço da passividade, sair desse espaço de não comunicar, de não impor limites, algumas pessoas comecem a se espantar. As amizades mudam, os familiares ficam achando um pouco estranho, porque antes você aceitava tudo e agora você não aceita mais. O que está acontecendo com você? Você está estranho, você está estranha. Não, é simplesmente a sua comunicação que começou a ser diferente. A nossa comunicação que começou a respeitar mais quem nós somos. As nossas necessidades, os nossos quereres, as nossas intenções. Isso é natural. As pessoas se conectam por interesses. Não necessariamente elas se conectam por serem interesseiras, isso eu discordo. Mas as pessoas se conectam por interesses. As pessoas quando se conectam para receber amor, para dar amor, para uma relação profissional, de dar e receber, prestação de serviço e dinheiro, as relações são trocas. E nesse momento em que a gente deixa de se colocar como a pessoa que aceita tudo, a pessoa que não tem opinião, a pessoa que não coloca limites, é natural que as pessoas se espantem. E como eu disse em outro episódio, está tudo bem. Basta a gente assumir a responsabilidade sobre esse novo espaço. Essa nova casa, esse novo olhar, essa nova maneira de se conectar. E é muito curioso também como esse espaço novo, essa casa nova, e eu digo com uma conexão muito grande com o que vem acontecendo comigo, ele é diferente. E aí ele é novo. E aí ele gera um desconforto, ele gera um medo, ele gera um receio, ele gera será que eu vou pertencer se eu não aceitar todas as condições? Se eventualmente se eu começar a me posicionar, será que eu vou continuar sendo aceito? Será que eu vou continuar pertencendo? Sim. Você vai continuar pertencendo. Talvez a um novo espaço, talvez a um novo grupo, talvez um novo ciclo de amigos, talvez uma nova família, não que a família mude, seja diferente, mas com uma nova família no sentido de uma outra roupagem, de uma outra perspectiva, de uma outra visão. E nesse momento do receio do que está por vir, é super comum que nós, nesse momento, a gente queira voltar para a comunicação que nós já tivemos. Que é o que acontece com alguns alunos, que quando a gente começa a trabalhar a possibilidade de algumas perspectivas de dizer não, de dizer sim, de colocar limites, de começar a ampliar um pouco mais essa cerca, dentro do que é seu território, sem invadir o espaço do outro, sem invadir o que é o território do outro. Também não é essa a minha intenção de reflexão nesse episódio de hoje. Mas é natural que quando a gente comece a ampliar e atingir, colocar cerca em volta exatamente do nosso terreno, aí a gente fica, nossa, será? Será que eu vou continuar pertencendo? Será que eu vou... Meu Deus, será que eu não devo dar um passo atrás? Aí, eventualmente, no ciclo da passividade, que eu gosto de estabelecer, a gente comunica, não, Diogo, hoje eu não vou poder te encontrar nesse horário. Ótimo, nessa hora eu fico super feliz que a pessoa conseguiu colocar limites. Só que a pessoa passiva, ela manda isso, aí eventualmente na hora que ela manda a resposta, ela manda essa resposta, aí eventualmente a outra pessoa demora a responder, ela fica, meu Deus do céu, será que ela não gosta mais de mim? Será que eu errei? Será que eu falei demais? Será que eu coloquei muitos limites? Meu Deus, aí entra na projeção e na imaginação de que acha que o outro vai interpretar e não vai mais aceitar e gostar de mim, porque eu coloquei limites.
E aí começa a querer compensar. Mas desculpa, mas hoje eu não vou poder, mas assim, se você quiser a gente encontra amanhã, eu dou um jeito da gente se ver, mas assim, se você quiser eu desmarco o meu compromisso que eu tinha marcado, que eu disse que eu não poderia te encontrar, porque... Opa, já voltou pro ciclo da passividade. É natural, gente. Eu passo por isso constantemente e eu acredito que você que está me escutando também pode passar. Você que senta e acompanha, corre junto comigo aqui no podcast Comunique, eu sei que é um espaço que a gente participa várias vezes juntos, em que a gente começa a mudar e parece que existe um elástico prendendo as nossas costas, que quando a gente começa a correr para esse novo espaço, com a sensação de expansão, com a sensação de liberdade, de se livrar daquilo que você já eventualmente teve conexão e não quer ter mais, a gente também precisa eventualmente cortar essa corda, esse elástico que prende as nossas costas. Porque muitas vezes nós fazemos esse impulso para frente e do mesmo jeito que a gente vai para frente, essa corda às vezes nos puxa para trás. E aí a gente precisa ter muita conexão, muita consciência, muito interesse, muita intenção, muita prontidão para sustentar nesse novo espaço e experimentar. Eu gosto muito dessa palavra, experimentar esse novo espaço. Esse novo espaço em que eu me posiciono, coloco limites, aumento a minha cerca, aumento o meu território. E ao ampliar meu território, ampliar minha cerca dentro do meu território, eu sustento isso. Eu finco ali a cerca e me dou a certeza de que eu preciso experimentar esse novo espaço, essa nova comunicação. Esse dizer não, essa dificuldade, esse desafio que muitas vezes a gente enfrenta de dizer não e sustentar o não. Não precisar ficar justificando demais, como o francês diz, que a gente justifica demais tudo. A gente não precisa justificar demais. Às vezes, claro, uma justificativa ela faz todo sentido, ela pode conectar. Só que às vezes a gente justifica demais dentro desse espaço de sair da passividade. E é natural também, na minha perspectiva, na minha visão, que quando a gente faça esse movimento, fique aquele desafio interno de será que eu continuo? Será que eu não continuo? Sustenta, experimenta. Você não vai, eventualmente, ficar sem amigos, você não vai ficar sem família. Talvez isso seja atualizado. E é o Luiz, meu psicólogo, que esteve aqui já com a gente sentado, ele até já usou uma expressão comigo, ele falou, Diogo, é uma atualização de software. Muitas vezes a gente está ali com a página ali travada, né? Não anda, computador, a gente precisa apertar um F5. A gente precisa atualizar essa comunicação. Porque do jeito que a gente estava fazendo antes, estava travando. Estava travadíssimo, nada andava. E já não estava me cabendo mais dentro desse espaço de aceitar tudo. Porque eu queria aceitar o outro, a aceitação do outro. Vamos lá, a gente precisa se aceitar, se comunicar. A comunicação vinda com a gente para depois a gente se comunicar com o outro. E eu gosto de um exercício que eu aplico com meus alunos, minhas alunas. Eu vou abrir um pequeno parênteses. Quando eu falo meus alunos, minhas alunas, algumas pessoas já me perguntaram que alunos e alunas, né? Como é que eu faço para ser seu aluno e sua aluna? Além dos cursos para as empresas e grupos que eu dou mentorias de comunicação e oratória também. Tem o pessoal de prova oral de concurso, da área jurídica, etc. Mas tem o pessoal que vem trocar ideia comigo sobre comunicação periodicamente. 9 encontros semanais. E aí tem um aluno que definiu a mentoria de um jeito muito legal, que talvez eu nunca tenha conseguido definir. Ele disse assim, Diogo, basicamente, eu já tenho 40 anos, eu nunca, em 40 anos, parei para refletir e me conectar com como eu estou me comunicando. E na mentoria eu faço isso 1 hora por semana, eu paro e analiso como está a minha comunicação. Então é um espaço que eu tiro para ver como é que eu estou me comunicando. Como é que está a minha comunicação com as pessoas e comigo mesmo. E eu gosto muito porque também, claro que a terapia traz muitos elementos para a gente poder trabalhar esse aspecto. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que já estão nessa trajetória de busca de terapias, mas eu gosto muito de também municiar as pessoas para levar elementos para a terapia, porque eu vou até certo ponto e depois disso, claro, é outro profissional capacitado. Então a mentoria, como definiu meu aluno, é esse espaço de parar e me relacionar com a minha comunicação por 1 hora com a pessoa que me acompanha, que no caso a gente faz esse trabalho. Mas fechando, e voltando para a conversa,
Os meus alunos relatam muito esse desafio de comunicar diferente, de dizer não, e aí tem algumas maneiras de dizer não, porque isso também a gente precisa trabalhar. Não é só colocar limites de qualquer jeito. O como colocar limites é muito importante, porque senão eu vou começar, ao invés de colocar cerca, eu vou colocar cerca viva, cerca elétrica, que na hora que a pessoa chega próximo da cerca elétrica ali, ela já toma um choque e já foge, já vai embora. E não é esse o espaço que eu gosto. Claro, eu gosto também da realidade da comunicação. Às vezes vai acontecer, galera. A gente já falou disso aqui, em alguns outros momentos vai acontecer, em alguns momentos de a pessoa chegar, você dá um choque nela, ela ir embora. Só que não é o espaço que eu entendo que nos deixa mais em paz, mais tranquilos, com maior conexão e relação. Então é um espaço em que a gente coloca cerca com limites, mas sabendo como colocar limites. Sabendo que às vezes a gente vai precisar colocar a pessoa para dentro pelo portão e não pulando a cerca, e dizendo a ela que naquele momento você não pode conversar com ela. Que naquele momento você não se sentiu bem com aquela conversa e que ela precisa ir embora. E ela sai pela porta. Ela entra pela porta, pelo portão, pela porteira. E ela sai também pela porteira, pelo portão e pela porta. Ela não precisa pular a cerca. Você não precisa permitir que isso aconteça, mas também você não precisa, e nós não precisamos colocar uma cerca viva, uma cerca elétrica que vá atingir quem está tentando invadir a minha cerca, o meu território. Mas a gente vai ampliando e deixando que as pessoas eventualmente toquem o interfone, batam palma ali e digam: ô de casa, posso entrar? E aí você coloca os limites e diz: agora sim você pode entrar. Entra, senta aqui. Algumas pessoas não quero que sente. Entra, se você conversa diretamente na porta, ou então você só responde pelo interfone. Você só responde gritando, para chamar a atenção da pessoa que você não a quer perto. Então, o como, além de colocar limites, pode ser muito necessário para a gente encontrar essa capacidade de ser. Ela também vem carregada na minha maneira de ver, ela vem carregada com nós sabemos como colocar esses limites. Em como dizer não, dar possibilidades. Porque eu entendo também que já fiz essa crítica, e não é nem crítica, é uma reflexão de que talvez a minha geração tenha vontade de colocar muitos limites. Limites demais. E ter, eventualmente, esse território muito grande. Também não acho que seja por aí o caminho. Entendo que em alguns momentos e algumas pessoas precisam fazer isso e faz parte. Mas também a nossa geração também quer colocar limites demais. E eu acredito que tenha um espaço mais equilibrado de colocar limites de um jeito muito mais conectado com a nossa vida, com a nossa comunicação. Esse espaço de não colocar limites, ele está, na minha visão, desconectado do nosso ser. De quem nós queremos, das nossas necessidades, dos nossos interesses, das nossas vontades. Só que ao mesmo tempo, só predominar o que a gente quer não é, para mim, a maior capacidade da comunicação assertiva. Na assertividade, a partir dos nossos limites, a partir das nossas comunicações, a partir das nossas vontades, a gente começa a conseguir se relacionar com o outro que tem a possibilidade de se relacionar comigo. Só que para isso a gente precisa colocar os limites. Precisam estar muito claros. Nós temos vizinhos. Dentro dessa ideia de cerca, nós temos vizinhos. As nossas cercas, às vezes, são próximas ou até as mesmas. A gente combina e divide cerca. E a gente precisa dialogar com essa pessoa que é vizinha nossa. Eventualmente, a manutenção da cerca, quem é que faz? De que parte até que parte, quem é que faz? Se eventualmente um animal, se eventualmente a bola, se eventualmente algo entrar no meu território, na minha cerca, como é que a gente faz? Eu furo a bola? Eu mato o animal?
ou eventualmente eu só comunico que isso aconteceu e eventualmente devolvo à pessoa o que é dela. Devolvo a bola que eventualmente é dela. Ah, Diogo, mas bateu no meu carro e quebrou o vidro do carro. Tudo bem. Eu posso consertar o carro, conversar com a pessoa sobre a possibilidade dela pagar o conserto e devolver a pessoa a bola. Ou eu posso simplesmente querer invadir também a cerca dela e fazer... Também não é assim. Então esse equilíbrio entre olhar para si, que tem sido um grande desafio de algumas pessoas, de colocar os limites, de dizer não, de dizer o que quer e o que não quer, também precisa vir muito conectado com como a gente vai fazer isso, sabendo que para algumas pessoas é necessário primeiro expressar. E aí teve uma aluna que foi muito engraçado, que ela perguntou assim, Diogo, mas como é que eu vou expressar? Eu falei, expressa do jeito que você dá conta. Ela falou, mas eu tenho medo de expressar muita raiva. Eu falei, expressa. Porque depois, eventualmente, a gente vai conversar sobre esse novo espaço. A gente amplia o leque de opções, a gente abre essa possibilidade, você vivencia, experimenta e a partir dessa experimentação a gente vai trabalhar como é dentro desse novo espaço. Porque deixar de comunicar porque a gente tem receio de como vai ser, acaba que a gente não consegue colocar o limite, principalmente por quem tem essa corda muito forte, muito tensa lá atrás, conectando com o que já foi. Explode, vai, faz, fala. Depois, eventualmente, a gente lapida. Claro que isso não é uma fala comum para quem tem uma maior facilidade de expressão, de dizer que não quer. Só que também tem o pessoal que diz muito não quero, não vou, não faço, não é meu. Aí vem esse equilíbrio da assertividade, da conexão entre os vários quereres, as várias intenções. Os limites, eles são importantes para que a gente possa ser. Os limites são importantes para que a gente possa se conectar. Se a gente não consegue colocar limites, a gente não consegue se colocar e se conectar com aquilo que é genuíno e autêntico nosso. Só que isso precisa ser muitas vezes verbalizado, dito, expressado, comunicado. Porque sua vida, a nossa vida, pode estar extremamente complexa, emaranhada, confusa. E o primeiro passo para desconectar dessa confusão, sair um pouco dessa complexidade, pode ser começar se comunicando diferente. E ao se comunicar diferente, lidar com essa comunicação diferente. E essa comunicação diferente vai gerando consequências. E a gente vai lidando com as novas consequências e a nossa vida vai mudando. Quando nós começamos a nos conectar com esse novo espaço, a gente vai lapidando esse como. Diogo, mas dá dicas aí de como fazer. Vocês sabem que eu não gosto muito disso. Porque, para mim, isso vai de acordo com cada pessoa. Como eu disse, tem aluna que eu digo, expressa. Tem aluno que eu falo, não expressa, escreve. Não expressa. E aí tem pessoas que vão ter facilidade de escrever, tem pessoas que vão ter facilidade de falar, tem pessoas que vão ter facilidade de desenhar. Cada pessoa é uma pessoa. E aí não tem o como exatamente fazer o certo. Que exista um certo. Cada pessoa vai ter a sua maneira de fazer. E assim, pessoal, você que está em casa pode estar se conectando com algo que é muito seu, muito próximo de você. Esse espaço desse ciclo da passividade em que você não consegue colocar limites, mas quando você começa a colocar limites, você se desculpa pelos limites que você colocou. Esse espaço pode ser muito próximo seu. Você pode estar se conectando muito. Só que ao mesmo tempo você que está escutando, pode ser que não seja. Pode ser que você fale assim, não, Diogo, isso aí pra mim é muito tranquilo. E aí fica a reflexão. Será que você não pode contribuir e ajudar com quem não tem essa facilidade? Porque é isso que é a conexão. Isso que é a troca. Isso que é o comunicar, que é o tornar comum. Às vezes algumas pessoas podem ter
dificuldade com isso ao se relacionar com você e você, pelo seu perfil de colocar limites, você acabe colocando limites demais para quem não consegue colocar limites e você acabe invadindo esse espaço da outra pessoa porque os seus limites extrapolam e chegam nos limites da outra pessoa. Então, essa reflexão e essa provocação é também para quem... eu tenho a intenção também de gerar e atingir e conectar com quem não tem essa dificuldade. Só que ao mesmo tempo pode conviver com quem tenha. E eventualmente essa pessoa pode ter uma comunicação mais facilitada se você permitir esse espaço. Se você permitir e dar a possibilidade dela entrar pela sua porta, pela sua porteira, pelo seu portão. Os limites, eles são necessários, eles são essenciais, eles conectam pessoas e eles conectam emoções e sentimentos. E assim a gente vai caminhando, melhorando a nossa comunicação, melhorando a nossa vida, e esse ciclo virtuoso de melhorar a nossa vida e melhorar a nossa comunicação vai acontecendo. Colocando limites, expressando necessidades, vontades, quereres, intenções, e assim tendo maior, talvez, qualidade de vida a partir de um estilo de vida conectado com a comunicação. Se você se conectou comigo nesses minutos que nós trocamos, deixa uma curtida, faz um comentário, envia um direct. Se você não gostou também, tá tudo bem. Pode me mandar feedback dizendo não gostei por isso, por isso, por isso. Muito importante essa conexão de vocês, essa nossa conexão. Vai lá no Spotify, dê 5 estrelas, vai lá no YouTube, curta e siga a página, siga também no Spotify. Manda para quem eventualmente você acha que pode ter uma conexão e uma ressonância sobre esse assunto. E mais uma vez, eu agradeço a Power Futevôlei por me acompanhar nesse episódio e na minha caminhada no futevôlei, deixando claro, deixando explícito e expresso que você que está escutando pode ganhar desconto na sua matrícula mandando Comunique Power Futevôlei no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, no WhatsApp da Power Futevôlei. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como estão os limites que você coloca ou não coloca?